Olá, eu sou o Braulio do Critibra, e algumas sequências não querem reinventar nada, só querem provar que a fórmula ainda funciona. Em 2023, quando lançaram Super Mario Bros. O filme, eu fui ao cinema sem grandes expectativas e saí surpreendido. O filme conseguiu algo que nem sempre é fácil, que é traduzir a essência dos jogos para o cinema de um jeito leve, divertido e acessível. E com o sucesso que ele teve, a continuação era inevitável. Agora, com o Super Mario Galaxy, o filme, a proposta muda um pouco, ou pelo menos parece que muda, mas tem um detalhe que chama atenção logo de cara. O filme não tenta reinventar o que funcionou, ele expande. A gente vê um universo maior, mais personagens sendo introduzidos e uma clara intenção de transformar isso aqui em algo ainda mais longo dentro do cinema. Não é só uma sequência, é uma construção de franquia. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque junto dessa expansão vem algumas escolhas bem acertadas. A principal para mim é a introdução do Yoshi. Para quem já jogou, sabe o peso desse personagem. E no filme, ele entra de forma leve, funcionando como um alívio cômico que não força a barra e não rouba a cena dos outros. Ele soma sem bagunçar o equilíbrio. Agora entra um ponto que eu acho importante e que continua funcionando muito bem desde o primeiro filme. A Princesa Peach. Ela segue bem distante daquele estereótipo mais antigo de personagem que precisa ser salva. Aqui, ela tem atitude, participa da ação e resolve problemas. Isso muda completamente a dinâmica da história e deixa tudo mais interessante de acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, surge uma questão: será que o filme se arrisca o suficiente? Porque quando a gente olha para a estrutura da história, ela é bem próxima do primeiro filme. Não tem uma grande quebra de expectativa, nem uma mudança mais ousada de narrativa. E isso parece intencional. Talvez seja justamente a estratégia para conversar com dois públicos ao mesmo tempo. Quem já conhece a franquia e quem só quer assistir um bom filme sem precisar de contexto. E aí entra um elemento que, para mim, funciona muito bem: os Easter eggs. Eles estão ainda mais presentes aqui. E não é só referência jogada por jogar. Eles criam uma espécie de camada extra, quase como se o filme tivesse um segundo nível de leitura para quem conhece os jogos. E isso fica ainda mais evidente com a presença de personagens como Rosalina, que é muito querida por quem acompanha a franquia. Mas não é só de referência que o filme vive. Tem um cuidado visual que chama atenção. A animação é muito bem trabalhada. Textura, detalhe nos personagens, ambientação. Tudo contribui para deixar a experiência mais envolvente. E quando o filme brinca com elementos em 2D, ele acerta direto na nostalgia. É aquele tipo de momento que faz o público reagir na sala. E falando em reação, tem outro ponto que influencia muito isso: o ritmo. O filme praticamente não te dá pausa. Em cerca de 1h40, ele mantém uma sequência constante de ação. E o mais interessante é que essas cenas não são só barulho e movimento. Elas são bem construídas. Principalmente nas lutas, dá para perceber um cuidado maior na coreografia, na intenção de cada movimento. Em alguns momentos, até lembra o estilo mais organizado das cenas de ação da Marvel. E isso ajuda a manter o espectador conectado o tempo todo. Mas aí a gente volta para a ideia do começo. Expandir é o suficiente. Porque no fim das contas o filme entrega. Ele é divertido, funciona bem, conversa com diferentes públicos, mas não necessariamente tenta ir além. É impossível não sair com um sorriso no rosto da sessão. E talvez isso já diga muita coisa. Comparando com o primeiro, eu sinto que ele é mais bem construído, mais seguro nas escolhas, mas também mais previsível em alguns pontos. Isso não chega a prejudicar a experiência, mas levanta uma dúvida interessante sobre o futuro da franquia. Até onde dá para crescer sem mudar a fórmula? E antes de terminar, fica a dica: o filme tem duas cenas pós-créditos, então vale a pena ficar até o final. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa sequência evolui o suficiente? Ou já começa a repetir o que deu certo?
Se curtiu esse tipo de análise, aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também gosta desse universo e seguir o perfil para mais conteúdos como esse. Eu sou o Braulio do Critibra. Obrigado por estar comigo até aqui e a gente se encontra no próximo filme.